Meus cumprimentos a todos. Estou aqui a convite da Associação Cultural Antônio Benedito Machado Florense e de sua diretora Elvira Florense, e eu, Marli Xavier Bartolomei, como uma das historiadoras de Espírito Santo do Pinhal, queria contar para vocês a história da fundação da ETEC Dr. Carolino da Mota e Silva, a nossa querida Escola Agrícola. O ano de 1889 foi especialmente feliz para o Barão de Mota Paz. Nascia nessa cidade o seu único neto e único herdeiro homem, Carolino da Mota e Silva. O barão, como tantos da sua época, casava entre a família e não sabendo do problema da consanguinidade. Ele casou com uma sobrinha sua, filha de uma irmã, teve 5 filhos, mas 4 morreram ainda jovens, pequenos, e só uma sobreviveu, a Maria Emiliana, que casou-se com um médico baiano, Dr. Carolino Ferreira da Silva, que viera para Pinhal. Ela teve 5 filhos, dos quais 4 mulheres e um só homem, o Carolino da Mota e Silva. Ele, rico, nobre, podia ter sido um dandy. Dandy era o playboy da época. Podia ter passado sua mocidade em Paris, como era hábito dos ricos. Mas não, ele preferiu estudar Direito em São Paulo e vir para a nossa cidade lutar pela grandeza dessa cidade. E Dr. Carolino não foi fácil, não. Ele viveu numa época conturbada. Getúlio Vargas assumiu o poder em 1930, depois de um golpe armado, que instituiu uma ditadura por 15 anos, e ele era muito autoritário, então ele fechou, não admitia opinião contrária, e fechou logo o jornal O Estadão, o Estado de São Paulo, do Dr. Júlio Mesquita, e exilou o seu dono. E acontece que o Dr. Carolino era casado com a Maria Mesquita, filha do Júlio Mesquita. Mas Dr. Carolino não pôde deixar de reconhecer que o Getúlio proporcionou profundas mudanças econômicas, sociais, políticas no nosso país. No quesito educação, ele quis profissionalizar as escolas. Era um tempo que quase ninguém fazia uma faculdade, só alguns muito agraciados. Mas, então, tendo um título de profissional, era de grande valia. E como São Paulo era a maior pujança agrícola, diga-se de passagem, o nosso país, nós mais velhos um pouquinho, estudamos que o nosso país era essencialmente agrícola. A nossa base econômica era a agricultura. E como São Paulo era o centro de maior pujança econômica, agrícola, ele quis trazer para São Paulo 3 escolas agrícolas. Aí entra o Dr. Carolino lutando para trazer para cá uma dessas escolas. Em 1935 ele consegue o seu intento. Aliás, em 2015 fez 80 anos. Ele trouxe para cá a Escola Profissional Agrícola Industrial Mista de Espírito Santo do Pinhal. Essa escola, além das matérias normais de todas as escolas, ensinava também as técnicas agrícolas. Isso foi fantástico para a época. Muitos alunos do Brasil inteiro vieram para cá, não só do Brasil, mas dos países vizinhos. E veja bem, até do Japão, pela quantidade de alunos japoneses, até do Japão houve troca de alunos e mestres para a troca de sabedoria nessa parte agrícola, né? E esses alunos, claro que moravam longe, estudavam aqui em regime de internato, mas havia externato também para alguns de Pinhal, que moravam aqui. E todos se alimentavam aqui na escola, e tudo era produzido na escola mesmo, fantástico. Então, a escola foi um grande sucesso, e é ainda já depois de tantos anos, ainda ela se renova
e ainda continua um grande sucesso. Então pensamos nós que o Dr. Carolino da Mota e Silva, pelos bem que trouxe para Pinhal, devia ser considerado um dos grandes homens da nossa terra. Ao Dr. Carolino, o nosso muito obrigado. Meu nome é Maria Lúcia Tesseroli de Souza. Eu faço parte da Associação Cultural Antônio Benedito Machado Florense. Eu atuo como colaboradora e agora faço parte do Conselho Consultivo. E hoje eu estou aqui para apresentar o ex-aluno da Escola Técnica Agrícola Dr. Carolino da Mota e Silva, o senhor Alfredo Francisco José Soja. Ele vai nos falar sobre o tempo que ele estudou na escola agrícola, por volta de 1960. E ele vai falar também sobre os encontros festivos que lá acontecem todos os anos. E esses encontros começaram a partir de janeiro de 1982 e perduram até hoje. Então ele vai nos contar como são esses encontros, essas confraternizações dos ex-alunos. Como a Maria Lúcia falou, eu estudei na Escola Agrícola de 1960 a 1962. Naquele tempo, o curso chamava-se Curso Técnico Agrícola. E a gente tem fortes e gratas recordações daquela época. Então, a nossa escola, era muito acolhedora. Então, quando a gente chegou e foi estudar, a primeira coisa, com qualquer escola, era fazer a matrícula. Mas havia mais algumas coisas que lá se faziam. Então, por exemplo, a gente tinha uma cama, era um lugar determinado para dormir, um lugar determinado para guardar as coisas, armários, enfim, havia umas coisas a mais do que uma escola comum. E a nossa escola era, assim, uma coisa muito complexa, pois, além do ensino das matérias normais de qualquer colégio, como português, matemática, física, química, também tinha matérias técnicas, evidentemente mais voltadas para a agricultura. E tinha também aulas práticas, não eram só teóricas. Então a gente participava de serviços da lavoura, lidava com aves, lidava com gado, com suínos. Tínhamos apicultura, piscicultura, tínhamos também oficinas. Então, aprendíamos a lidar com ferraria, com máquinas e motores, com marcenaria, com selaria, com alvenaria. Então, era um estudo bastante complexo e completo. A gente, de manhã, acordava, tomava café e ia para as aulas práticas. Então, eram no campo ou nas oficinas. À tarde, a gente tinha as aulas teóricas e à noite tinha um tempo reservado para estudar, preparar as lições e assim por diante. Então, era um estudo bastante completo naquele tempo. E eu posso afirmar que da minha turma de técnicos agrícolas, todos se deram bem na vida, todos acharam o seu caminho. Temos colegas que foram muito bem economicamente e todos se realizaram no seu serviço, no caminho que escolheram. A gente
naquele tempo. Então tínhamos assim vários professores excelentes. A gente pode citar tantos nomes, como por exemplo o professor Rubens Campi. O professor Rubens Campos era professor de desenho e tantos ex-alunos foram desenhistas profissionais depois disso. Nós tínhamos topografia, então teve colegas que depois terminaram o estudo e foram ser topógrafos. Outros seguiram caminhos diferentes, teve alguns que foram para ramos de medicina. Teve um que, inclusive, ele fez um depoimento dizendo que, quando ele estudava assim a parte de pecuária, então ele se prendia às doenças que acometiam os animais. Então ele pensou assim, o meu negócio não é ser agrotécnico, meu negócio é ser médico, vou lidar com doenças. E foi para o ramo de medicina. Teve colegas que tiveram bastante sucesso em política. Um colega meu da minha turma foi deputado federal 2 vezes, além de ser prefeito de cidade importante de Mato Grosso do Sul, secretário do governo estadual. Teve colegas que foram administradores de fazendas. Enfim, o ramo foi bastante variado e eu cheguei a ser bancário. Parece assim bastante diferente do ramo agropecuário, mas eu trabalhei no Banco do Brasil e trabalhei muito na carteira agrícola. Então, o meu dia a dia era muito voltado aos fazendeiros, aos sitiantes, ao pessoal da lavoura mesmo, né? E o estudo que eu tive aqui me ajudou muito nesse ponto. Inclusive, às vezes, até em coisas inesperadas. Houve uma agência onde eu trabalhei por último, onde a atividade principal econômica não era lavoura, era indústria. Mas como eu tinha aprendido alguma coisa de tornos mecânicos, de fresas, de planas, enfim, máquinas desse tipo, eu não me sentia estranho no meio daquelas atividades. Então, eu tinha um diálogo bom com os clientes que tinham suas indústrias ou trabalhavam em indústrias. Eu lembro, assim, quando vou à escola agrícola, daquela amplidão das salas de aulas grandes, da tranquilidade do lugar, daquele bosque de eucaliptos. Então, a gente tem, assim, a sensação maravilhosa que a gente foi um felizardo por ter estudado lá. A escola foi completamente, e é até hoje, completamente diferente de uma escola urbana, onde às vezes não tem essa tranquilidade, vamos dizer, esse ambiente favorável ao estudo que lá a gente desfrutou. Então, relembrando todas essas coisas, a gente, quando ia completar 20 anos de formado, nós tivemos a ideia de reunirmos os colegas. E foi um pouco difícil, pois não havia 2 morando na mesma cidade, a gente não sabia onde estavam os colegas. Foi difícil, mas a gente conseguiu os endereços, conseguiu entrar em contato com todos. E a gente conseguiu, em 1982, no ano que a gente iria completar 20 anos de formatura, conseguimos reunir a nossa turma.
Evidentemente, não foi possível trazer todos, mas a maioria esteve presente. Depois disso, fizemos outros encontros e outras turmas pediram para participar, pois a primeira foi feita somente com a minha turma. Depois, as reuniões seguintes, a gente foi passando para outras turmas, convidando outras turmas, à medida que a gente dificilmente, isso não é uma tarefa fácil, conseguir os endereços do pessoal, né? Mas a gente foi convidando e conseguimos efetuar belas reuniões. Então, por exemplo, nós temos aqui o nosso álbum. Essa seria a minha turma em 1962. Mas depois, ainda a minha turma em 1962, depois disso nós tivemos encontros. Então, foram vários encontros e a gente conseguiu se rever e assim foi uma beleza esses encontros. Então, vários colegas comentam, né, que a época que passaram aqui, no nosso caso, por exemplo, foram 3 anos, mas tem colegas que passaram mais anos aqui, foram os 3 anos mais marcantes da própria vida da gente. Foram os 3 anos mais especiais. Se fosse para voltar atrás no passado e conseguir alguma coisa no passado, seria interessante para nós passarmos os 3 anos outra vez aí, o que é impossível, né? Mas a gente relembra com paixão, com gosto, essa época que a gente esteve aí. A gente lembra das histórias antigas, algum caos especial, alguma história interessante, ou às vezes a gente conta o que a gente fez depois de formado na vida. Enfim, é conversa leve, agradável, muito, muito agradável. A gente volta e meia, assim, lembra um detalhe, alguma coisa, pergunta, e o fulano, como é que está? Enfim, é uma reunião, assim, em família, de irmãos. É uma coisa muito agradável, muito boa. Às vezes, colegas que não se viam há 50 anos se reencontram e é muito emocionante. Eu cheguei a fazer uma pequena poesiazinha, né, sobre isso. Então, a gente passou 3 anos aí, então o nome da gente estava numa lista de chamada dos professores. Então, eu vou ler aqui o que eu escrevi sobre isso. Lista de nomes. Houve uma vez uma lista de nomes. Uma lista de nomes houve sim. De nomes que vieram de diferentes e distantes lugares e aqui se uniram, porque os colegas eram de vários lugares, não eram só de um lugar. Nas chamadas que os professores faziam, o meu nome também lá constava. 3 anos durou a lista. Foram os 3 anos que a gente passou na escola agrícola. Depois se desfez. Foram-se embora os nomes por caminhos distintos. Tentamos, mas aqui nunca mais a lista completa voltou a unir-se. E hoje isso é impossível. Alguns nomes foram para outra lista, onde um dia todos estarão.